Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni e esse é mais um vídeo do Estratégia em Jogo. Tá vendo esse computador aqui atrás? Ele foi montado do zero, sem experiência, sem técnico, sem nada disso, somente com estratégia. Eu pesquisei muito sobre cada um dos componentes, a forma que eu queria montar esse computador, e aí resolvi trazer esse vídeo desse processo para que vocês vejam que é mais simples do que parece, tá legal? Bora pro vídeo. Bom, galera, bora para a primeira parte do vídeo. Essa parte eu vou explicar para vocês cada um dos componentes que eu escolhi para o meu setup e o motivo pelo qual eu escolhi, de forma bem simples, tá legal? Então, começando aqui pelo gabinete, a gente tem um Dark Flash C285P, é um gabinete bem bonito, na cor branca. Eu quis montar o setup basicamente todo nessa cor. Eu gostei muito desse modelo porque ele tem vidro na parte frontal e na lateral, então ele expõe bastante todo o seu hardware. Esses foram os motivos principais pelo qual eu escolhi esse gabinete. Falando aqui agora da placa-mãe, é uma ROG Strix B850A Gaming Wi-Fi. Então, essa placa aqui, além de muito bonita, como vocês podem ver aí na foto da caixa, e também vão ver futuramente na etapa de montagem, é uma placa que atende a minha necessidade agora para o momento e também vai me permitir fazer upgrades para o futuro. Então, futuramente, se eu quiser aumentar a memória, aumentar o armazenamento, eu não vou precisar estar trocando de placa-mãe. Essa daqui vai me atender muito bem. Aí você pode até me perguntar, mas Asus é uma marca boa? Inclusive, esse celular que eu estou usando aqui, ó, ele é um Asus Zenfone 3, lançado no ano de 2016, e até hoje eu posso dizer que é um celular muito bom. Você pode ver aqui que ele está funcionando normalmente, então é o celular que eu estou utilizando aqui para me auxiliar na guia do vídeo, tá legal? Comentando agora sobre o processador, é um AMD Ryzen 7 7800X3D. Esse processador ele vai me atender bem porque o meu objetivo é não só jogar, mas também fazer lives e outros tipos de conteúdo. Então eu vou usar essa máquina aqui não só para jogar, mas também para editar vídeos, enfim, trabalhar com outros projetos que eu tenho também. Então por isso que vai me atender super bem. Falando sobre a memória RAM, eu escolhi um kit de 2 pentes da Kingston Fury de 16 GB, então no total vai ficar com 32 GB de memória RAM. O SSD é um NVMe da Kingston de 2 TB e a placa de vídeo é uma RTX 5070 Ti da Asus. Então eu quis combinar também, obviamente, não só a placa-mãe sendo da marca Asus, como também a placa de vídeo. É uma marca que eu já conheço, de confiança, e que entrega uma qualidade absurda. Então essa placa, ela já vai suportar DLSS 4 e Ray Tracing. Então, cara, essa placa vai rodar muito jogo aí nos gráficos mais altos. Acho que arrisco a dizer até que no máximo, mas obviamente eu ainda vou testar e vou trazer essa informação para vocês posteriormente. Mas é uma placa de vídeo sensacional. Falando agora sobre o water cooler, é um Corsair Nautilus 360. Então, como eu mencionei para vocês, aqui no gabinete eu tenho a opção de colocar ele em cima e embaixo. Posso instalar embaixo também? Não é o mais indicado, tá? Porque aí pode forçar a bomba de água do water cooler. Então, o ideal é você instalar aqui na parte de cima, que é o que eu vou fazer, que vocês vão ver aí no vídeo. Falando sobre a fonte, é uma Corsair RM850E, então é uma fonte aí bem potente. Eu poderia pegar uma fonte um pouquinho menos potente, de 750, mas eu achei que essa fonte iria atender melhor porque eu quero trabalhar com uma certa folga. Até como eu comentei, dependendo do upgrade que eu fizer aqui, eu consigo ainda continuar utilizando essa fonte. Tenho aqui alguns kits da Dark Flash, a mesma marca do gabinete, que são os kits de fãs, né, a RGB, estão aqui do lado, e tenho também um kit de fãs da Corsair 2 de 140, que aí é o que eu vou colocar aqui na lateral, tá bom? Basicamente, pessoal, esse é o setup aqui que eu escolhi para estar começando. Esse é o meu primeiro computador, então eu pretendo ficar com ele bastante tempo, e claro, na necessidade de fazer upgrades, eu tenho aqui alguma margem para trabalhar com as peças que eu já adquiri, tá legal?
legal? Você gostou do setup? Mudaria alguma coisa? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários, tá legal? Já curte esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que quer montar o computador dele, mas tá com receio, tá legal? Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações clicando 2 vezes no sininho pro YouTube avisar você toda vez que tiver conteúdo novo, e já compartilha esse vídeo com o seu amigo, com o seu familiar que quer fazer isso aqui, não tem experiência, mas quer se arriscar. Então, vamos lá, importante, sempre tenha estratégia, tá? Então, verifique se os componentes, se eles são compatíveis, a forma que vai ser compatível, se está de acordo com o que você quer montar. Pense muito bem antes de agir, para que você depois possa fazer isso aqui sozinho e fazer acontecer. Porque com estratégia em jogo, tudo dá certo. Vamos lá, pessoal. Bora montar esse PC. Bom, pessoal, bora montar esse PC. A gente vai precisar de um canivete e de uma chave Phillips comum. Aqui a gente abriu a caixa da placa-mãe. Vamos fazer a remoção dela de dentro da caixa. Ela vem nesse plástico de proteção e com uma espécie de um EVA embaixo, então fica fácil da gente poder manusear. E aí a gente vai usar a própria caixa para poder estar apoiando em cima dela. Aqui, como vocês podem ver, tem o manual, tudo que você precisa sobre a sua placa-mãe. Muito importante, tá, pessoal? Sigam os manuais. Os manuais vão dizer onde você vai ligar cada cabo e isso vai ser muito importante lá na frente. Tenham sempre os manuais de todos os itens. Aqui a gente já fechou a caixa e vai apoiar a placa em cima dessa caixa, tá legal? Para ficar mais fácil o manuseio e mais seguro também. Placa apoiada em cima da caixa, vamos iniciar a montagem. Primeiro de tudo a gente tem o processador, então. Ali eu tô abrindo a caixa dele, como vocês podem ver, processador na mão. Vamos então agora colocar o processador na placa-mãe. Aqui vocês têm que puxar essa alavanquinha um pouquinho pro lado e para cima, assim como eu fiz ali. Você vai ter acesso à tampa, tá legal? Puxa ela para cima e é muito importante aqui verificar a orientação do processador, tá, pessoal? Como vocês podem ver o processador na mão, ele tem essa setinha que indica a direção, tá legal? E essa setinha tem ali na placa-mãe também. Como vocês podem ver, tô indicando a setinha, a direção ali na placa-mãe. A gente vai estar colocando de uma forma bem tranquila, é só soltar, não precisa apertar nem fazer nada. Tá colocado. Abaixou a tampa, vai puxar a alavanca, tá legal? Ela pode ficar um pouquinho mais firme. Puxou para baixo, encostou ali na lateral, a tampinha de proteção saiu, processador colocado. Agora a gente vai estar colocando a memória SSD, tá legal? Tô abrindo ali o slot de proteção, tá? Do SSD. Muito importante, ele vem com essas proteções plásticas, então você tem que tirar todas, tá legal? Como vocês podem ver, tô retirando ali agora. Retirei tanto da proteção quanto da parte que vem grudada ali na placa-mãe. Vamos colocar então no slot. Importante alinhar o pente com os dentinhos que tem ali dentro, tá bom? Colocado então o SSD, tá firme. A gente vai voltar com a proteção agora, que é só encaixar e subir a proteçãozinha que tem ali da própria placa-mãe. Como vocês podem ver, fica bem legal e bem protegido. Tampa colocada, processo concluído. Bom, vamos então colocar agora o water cooler, tá? Eu já tirei ele ali da caixa. Como vocês podem ver, tem uns saquinhos ali à direita no vídeo. Para cada tipo de processador, a gente tem um tipo específico de espaçador. O espaçador ele vai colocado ali em cima e embaixo do processador. Como vocês podem ver, eu tô pegando ali o saquinho, vou abrir e vou mostrar para vocês. Então esse é o espaçador que a gente vai utilizar. Parafusa eles bem direitinho. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Quando a gente for parafusar o water cooler em cima da placa-mãe, automaticamente ele já vai dar um aperto bacana e tudo que você for parafusar na placa-mãe não precisa apertar demais. A chave parou de girar, macio, você já pode parar de apertar. Mesma coisa apertando o parafuso com as mãos, sempre com muito cuidado. Vamos então agora pegar o nosso water cooler, apoiá-lo em cima da placa-mãe, ali na área do processador. Lembrando, tá, pessoal, esse modelo de water cooler que eu comprei, ele já vem com pasta térmica aplicada no water cooler. Então eu não preciso aplicar pasta térmica ali em cima do processador, tá legal? Apoia ali em cima direitinho
na direção dos parafusos. Importante, verifique se o suporte que está encaixado no water cooler, ele bate a furação com os espaçadores que você vai estar utilizando na sua placa-mãe. Ele vem em dois tipos de suporte, um para processador AMD e outro para Intel. Então você precisa só verificar e confirmar isso. Colocado ali em cima, agora a gente vai pegar os parafusos. Vou mostrar para vocês qual o tipo de parafuso correto que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar esse modelo de parafuso, tá legal? E vamos fazendo a fixação sempre na transversal, tá? Então colocou no canto inferior direito, coloca no canto superior esquerdo, para dar mais firmeza e não ficar nenhuma área sem poder apertar, tá bom? Fixados todos os 4, agora a gente vai pegar a chave para poder dar o aperto final, tá legal? Como vocês podem ver, a chave parou de girar macio, tá legal, não precisa apertar mais, apertando os 2 últimos, e aí esse processo vai estar concluído. Bom, agora nós vamos para a etapa de colocar ali os pentes de memória. Aqui é um erro da minha parte, tá, pessoal? A gente poderia ter colocado os pentes de memória antes de ter colocado o water cooler. Ficaria até mais fácil, mas não tem problema colocar agora também, tá? Importante só se atentar à direção deles com a placa-mãe. Os dentes precisam estar alinhados aos slots. Como vocês podem ver, primeiro pente de memória, a gente abre ali a portinha, o slot 1 e 3 é um canal e o slot 2 e 4 é outro. Então eu vou estar colocando ali nos slots 2 e 4. Muito cuidado com a direção ali, como vocês podem ver, eu tô checando e vi que é pro outro lado. Então vamos colocar. Colocado o primeiro, vamos colocar o segundo. Sempre confirma a direção dos pentes. Segundo pente colocado. Bom, aqui a gente vai estar colocando as fãs do radiador, tá? Como vocês podem ver, tem aqueles furinhos ali, que é justamente para poder estar instalando as fãs. Aqui não tem muito segredo, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem um parafuso que é uma espécie de espaçador. Então vocês vão utilizar esse tipo de parafuso para estar fixando a fã no radiador. Como vocês podem ver, eu tô colocando ali com a mão e vou fazer o aperto final com a chave. Lembrando, não precisa apertar demais, tá legal? Os devidamente apertados. Agora a gente vai estar colocando tudo isso no gabinete. Aqui a gente já tá com o nosso gabinete na mesa. Vamos fazer a remoção das telas de proteção de poeira e também do vidro ali que fica na lateral. No caso, agora ele tá na posição superior. Sempre trabalha nessa posição para não correr o risco de você derrubar o vidro e acabar quebrando ele, tá bom? Então desrosquei esses parafusinhos ali, que é bem tranquilo. O vidro vai estar bem apoiado e aí você consegue tirar bem mais fácil. Como vocês podem ver, ali tem o manual do gabinete, tá? E na parte de baixo tem todos os parafusos que a gente vai precisar. E também os cabos que estão visíveis ali. Quem tá aqui é os espaçadores, tá, pessoal? Vocês podem ver que tem 6 ali fixados já no gabinete, mas a gente precisa colocar mais 3 que tá naquele kitzinho de parafusos ali na parte de baixo. Espaçadores colocados, placa-mãe fixada. Aqui agora a gente tá colocando o radiador no gabinete. Radiador instalado, então aqui agora a gente vai fazer a instalação das fãs, tá bom? Importante, ela tem esses 2 cabos, um vai ser o da fonte de alimentação, da rotação, e o outro do ARGB, que são as luzes, que é isso que eu tô segurando agora, tá bom? Você sempre vai ligar uma na outra e depois a outra você vai ligar na placa-mãe, como eu tô fazendo ali, tô conectando as duas e aí depois essa eu vou estar ligando na placa-mãe. Como vocês podem ver, aí eu já coloquei as 3 fãs no lugar, todas estão conectadas. Aqui eu cometi um erro importante que eu deveria ter ligado primeiro todos os cabos do gabinete. Agora eu apresento para vocês a placa de vídeo e a gente vai fazer a instalação aqui dentro do nosso gabinete. Importante você checar qual a posição que vai ficar a sua placa e se ela já tem esse espelho nela, senão você tem que colocar um espelho avulso. Como vocês podem ver, eu vou estar utilizando o primeiro e o segundo slot, então eu já marquei ali para fazer a retirada. Placa de vídeo instalada. Aqui não tem segredo, tá, pessoal? É só apoiar a placa de vídeo em cima ali do slot, sempre se atentando ao dentinho dela também. E aí, vocês podem ver que eu tinha cometido um erro, que eu tive que tirar uma das fãs porque eu vou instalar uma placa de captura ali embaixo. Então não daria para deixar com 3 fãs. Agora aqui a gente vai ver a fonte. Como vocês podem ver, uma fonte muito bonita. Ela já vem com todas as identificações. Bem fácil de fazer a instalação. Aqui são todos os cabos, tá? Então é importante, a fonte acompanha todos os cabos que você vai precisar.
precisar. Aqui, como vocês podem ver, a fonte já está fixada no gabinete. Importante, tá? Esses são os cabos do gabinete que eu comentei que a gente deveria ter ligado antes. Aqui já tá tudo ligado de acordo com o manual, tá, pessoal? Todos aqueles cabos, se você olhar no manual da placa-mãe, você vai saber onde colocar cada um deles. Aqui vocês podem ver que os cabos estão bem desorganizados, mas depois eu vou colocar uma foto para vocês verem como ficou minha organização. Agora a gente vai estar fazendo o primeiro boot do PC, tá? Vamos ver, será que vai ligar? Ligou. Porém, tem um erro bem complicado aqui. Será que você notou esse erro? Olha só, as fãs, elas acenderam, mas elas não estão girando. Por quê, pessoal? Porque eu não tinha feito a conexão do cabo de alimentação. Então, as fãs, como eu mencionei antes, elas precisam do cabo de alimentação e do cabo que vai na entrada 5 volts, que é o de 3 pinos, para poder estar acendendo o ARGB. Se as suas fãs forem RGB, elas vão ter 4 pinos. Importante, aqui apareceu a primeira tela do boot. Como vocês podem ver, ele identificou um novo processador instalado. Então, é só apertar F1 para poder continuar. Agora nós vamos aqui para o segundo boot. Eu ainda não tinha arrumado a questão das fãs, tá? Que eu tava primeiro vendo se o PC ia funcionar e ia entrar na BIOS. Como vocês podem ver, ele entrou ali na BIOS. O CPU apt tá girando. Porém, o correto, pessoal, como eu tô usando aqui um water cooler, o certo seria ter colocado na entrada I/O pump, tá bom? Importante, se você checar no seu manual, você vai ver essa informação. Esse daqui vai ser o terceiro boot, tá? Então aqui eu já arrumei as fãs e olha só, agora as fãs estão funcionando como devem, tá, pessoal? Eu liguei a alimentação, como vocês podem ver, tem mais cabos espalhados, mas tudo já está funcionando. Apareceu a tela de BIOS aqui, então, como vocês podem ver, todas as fãs estão ok. Eu ainda não tinha transferido para a entrada I/O pump, mas eu fiz isso na sequência. Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu já estou fazendo a instalação do Windows 11. Então, para isso, eu peguei um pendrive de 8 GB, tá? Em um outro computador, eu acessei o site da Microsoft e fiz o download do Windows para estar instalando no computador novo. É importante mencionar isso porque você vai precisar desse pendrive para poder colocar no seu computador e fazer a instalação do Windows. Aqui já é o boot, então, da tela de instalação, tá bom? Vocês vão ver que vai carregar ali. Começou a carregar a instalação do Windows. O Windows devidamente instalado, agora a gente vai só fazer as configurações iniciais para poder estar ligando o PC. Aqui, como vocês podem ver, estamos nos finalmente. O computador está fazendo os últimos ajustes para poder estar ligando e iniciando aí com o Windows. É normal reiniciar várias vezes, tá, pessoal? É isso aí. Primeira tela de acesso do Windows, como vocês podem ver, deu tudo certo. Bom, pessoal, aqui eu deixei uma foto para vocês verem como ficou a organização dos cabos na parte final já. Então eu utilizei uma fita velcro para poder estar ajustando tudo. Como vocês podem ver, ficou bem organizado. Galera, gostou do vídeo? Já deixa o seu gostei que fortalece muito o canal. Me diz aqui nos comentários se você faria alguma coisa diferente, se você trocaria algum item do meu setup e me fala o que você achou, tá legal? É muito importante você dar esse feedback para mim. Obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!